Boa tarde a todos, público que nos assiste através da TV Câmara, presentes no plenário, autoridades, lideranças, servidores e sociedade civil. Em nome da Câmara Municipal, gostaria de agradecer e registrar também aqui a presença. Tiago Juste Milanês, diretor estadual de transportes, representando secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. José Rafael Bife, superintendente de desenvolvimento das regiões metropolitanas, Sudesc. Comentar também Alexandre Fossari, engenheiro gerente de integração da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Mário Bagnatti, diretor executivo da Grande Polis. Gilberto João Reck, presidente da Info. Célio Antônio Bernardo Júnior, representando aqui e presidente da CIF. Arthur Almir Abreu, presidente da ACISAI. Comentar também Vinícius Coferi, representando aqui a Associação Metrópolis. Cássio Taniguchi, ex-deputado federal, ex-prefeito de Curitiba, consultor em gestão de cidades. Comentar de forma especial também o prefeito Charles da Cunha, prefeito de São Pedro de Alcântara. Vice-prefeito Alexandre Martins de Souza, vice-prefeito de Biguaçu. Também cumprimentar o Leonardo Hoffmann, vice-prefeito de Antônio Carlos. Cumprimentar Matheus Siqueira, secretário de Planejamento e Mobilidade, governador Celso Ramos. Cumprimentar Diego Felipe Martins, responsável administrativo financeiro da empresa Santa Terezinha. Cumprimentar o Ivo Ramos, representando aqui a empresa Jotur. José Mário Medeiros, engenheiro, representando o Sindicato de Engenheiros do Estado de Santa Catarina. Também representando a empresa Estrela, Gildo Formento. A Cassiana Zancari, arquiteta, cumprimentar também, de forma especial, agradecer a presença. Queria cumprimentar agora os vereadores. Vereador Adair Tessari, de São José. Vereador Carlos Eduardo Souza Martins. Vereador Edilson Azemiro Vieira. Vereador Romeu José Vieira Neto, vereador Rodrigo de Andrade, vereador Marcos Vinícius de Andrade, vereador Sanderson de Jesus, vereadora Vera Pinheiro. Obrigado. Se alguém que eu não comentar puder depois confirmar a presença também no credencial para a gente registrar a presença. Queria aqui agradecer a presença do vereador Israel Gaspar, de Biguaçu, vereador João Batista Kretzer, cumprimentar também o presidente João Luiz Luz, também de Biguaçu, vereador John Kennedy. Acho que o John Kennedy, não sei se chegou a confirmar não, né? Desculpa. Vereador Juan de Souza Pereira, vereador Luiz José Martins, Zezé. Comentar o vereador Rodrigo César Ocker, o Gato. Representando a Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, vereador Naim Queires. Comentar, representando a Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, vereador Felipe Pereira dos Santos, que acaba de chegar também, representando a Câmara de Vereadores de Florianópolis, vereador Rodrigo Pastrana. Bom, é da lista que eu tenho. Se em algum momento comprometer o Gato já... o Ricardo... Desculpa aqui, cara. Muita presença. Graças a Deus, nosso evento está prestigiado. Agradeço a cada um que veio aqui, que está aqui na roda de conversa, especialmente os vereadores de São José também, que estão aqui, anfitrião. Essa roda de conversa tem como objetivo principal expor o panorama atual do transporte público da Grande Florianópolis e debater caminhos para a construção de um sistema integrado para toda a população da nossa região metropolitana. Pensando nisso, procuramos convidar as autoridades interessadas no assunto para enriquecer o debate. Então, para compor a mesa dessa roda de conversa, queria convidar aqui o senhor Tiago Milanês, diretor estadual de transportes do Estado de Santa Catarina. Comentar também o senhor Rafael Bife, superintendente da Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina, Sudesc. Convidar também o senhor Mário Bagnatti, diretor executivo da Grande Polis.
Convidar também o prefeito Charles, representando os prefeitos e o executivo aqui da Grande Florianópolis, para também estar na mesa. Cumprimentar e convidar também para a mesa o vice-presidente aqui dessa casa, anfitrião, representando todos os vereadores aqui da Grande Florianópolis, presente, vereador Edilson Vieira. Cumprimentar também, vi que chegou nesse momento o Marcos Souza, que é presidente do CONTS aqui da região. E convido, a gente tem mais algumas mesas, tem vice-prefeitos, eu sei, o El Hoffman, Alexandre, o Cássio Taniguchi, que sempre está no debate, enfim, tem algumas mesas, se puder compor. Agradeço, a gente pode ficar confortável aqui na mesa, agradeço a presença. E eu queria já, de antemão, passar, representando a Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, queria convidar o senhor Thiago Milanês, diretor estadual de transportes, para fazer o uso da fala, por 5 minutos. Oi. Bom, falar daqui que fica mais fácil aí já para passar uma rápida apresentação, né? Cumprimentar o vereador Crislan, em nome dele cumprimentar todos os presentes para a gente tentar ser breve, né? Então, a intenção aqui é eu passar um pouco do histórico de como chegamos até aqui, e estou falando em nome do transporte intermunicipal de todo o estado de Santa Catarina, né? Inclusive aqui o da região da Grande Florianópolis, né? Então, se eu não sei para passar, eu peço para alguém. Aqui. Bom, só um breve histórico, né, do passado, como chegamos até aqui. Nós tínhamos todas as linhas aqui no estado, de uma forma de delegação, estou falando lá da década centenária, de quase 100 anos atrás. E nós tínhamos, então, e temos ainda, né, um decreto, que ele é de 1980, ele ainda está vigente, que é ele que regulamenta hoje o transporte em Santa Catarina, né, o transporte intermunicipal. Em 88, 89, tivemos a Constituição Federal, Constituição Estadual, que exigiu que, a partir de então, todo o transporte público, ele fosse licitado, concedido por meio de licitação. E a Constituição Estadual, o que ela fez? Ela transformou todas aquelas delegações que nós tínhamos aqui no Estado, que eram autorizações, né, como previa anteriormente, transformou aquilo nas concessões, né, e deu um prazo, né, para o Estado fazer a licitação. Eram 10 anos. Então, em 98, né, quando estava ali perto de fazer os 10 anos, o Estado lançou um programa chamado Profrota, que era um programa de aceleração e modernização da frota, que ele prorrogou todas essas concessões por diferentes prazos, né, sem a devida licitação. Então, foi uma lei, foi aprovada na Assembleia, tudo. Porém, o Ministério Público entrou com uma DIN contra essa lei, porque não tinha sido feita a licitação conforme previa a Constituição. Então, em 2009, o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional aquela lei. Então, a gente poderia dizer que, desde então, a gente estava com todas as linhas, né, de forma irregular. Então, nós tínhamos contratos emergenciais, contratos na Justiça, tudo que fazia com que o transporte continuasse rodando no Estado. Em 2016, o então DETER tentou fazer algumas licitações aí pelo Estado, que acabou dando problemas junto aos órgãos de controle devido à falta de dados, à falta de informações, etc. E, em 2018, então, foi aberto pelo Ministério Público uma ação civil pública contra o Estado, né, determinando que o Estado licitasse, né. Então, foi feito um estudo para o Estado como um todo, e agora a gente vai começar a separar um pouco aí, né. Depois o pessoal da Sudesc vai complementar mais para a região de Florianópolis, então vou tentar ser um pouco mais breve, né. E esse estudo abrangeu o resto do Estado, com exceção aqui da Grande Florianópolis, por causa do estudo que estava sendo feito em paralelo já pela então Suderf, né. Depois os colegas eles complementam. E esse estudo estava dando para o resto do Estado uma questão de ausência de dados e etc. E aí, em 2019, coincidiu com a extinção do DETER. Né, o DETER, que era um órgão estadual, ele deixou de existir, as suas competências passaram para a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade do Estado, com exceção da parte de fiscalização e regulação, que foi para a agência reguladora. Em 2020, então, tivemos
né, a pandemia, que impossibilitou de qualquer tipo de estudo de pesquisa que fosse feito para a gente conseguir montar editais concisos, né? E chegamos, então, em 2021. Então, não tínhamos como licitar, e isso também se aplicava para as linhas aqui da Grande Florianópolis. Estava uma situação bem complicada, o Estado proibiu o transporte intermunicipal, né? Então, os ônibus ficaram proibidos de rodar. 4 meses, alguma coisa assim, né? Por torno de 4 meses o Estado proibiu, então as empresas, né, com as suas obrigações também, elas estavam... Bom, eu não preciso recapitular o que todo mundo já conhece, né? Então, o Estado buscou o Ministério Público para fazer um acordo. Então, foi assinado em outubro de 21 um acordo para regularizar a situação. Então, nós tínhamos lá no Estado cerca de 88 operadoras, 70 operadoras aderiram a esse acordo e assinaram com o Estado termos de compromisso. Então, esse acordo permitiu que assinássemos termos de compromisso com as operadoras. A partir daquele dia, as operadoras elas tinham um documento oficial do Estado dizendo eu estou regular. É de uma forma precária, provisória, mas eles tinham esse documento. Então, agora o novo momento, né? Então, como estamos? Aquele documento nos permitiu fazer algumas alterações pelo Estado. O Estado, então, iniciou contratações de sistemas de bilhetagem. Então, o Estado está investindo em todas as empresas do Estado, por recursos do Estado, para contratações de sistemas de bilhetagem nas operadoras. Claro, aquelas operadoras que já possuem o seu sistema, tem uma questão consolidada, a gente conversou com o Ministério Público à época e a gente trabalha com integração de dados, né? Eu vou explicar onde que a gente está nesse momento, né? Então, aqui em 2025, a gente está na estruturação desse banco de dados para receber toda essa bilhetagem do Estado. Nós temos diversos lotes, diversas operadoras com seus sistemas. A gente está montando um banco de dados único. Isso é coisa para 60 dias, no máximo, espero. E a gente está fazendo a preparação dos estudos técnicos para licitação. Tanto o Estado, de uma forma, para o resto do Estado, né, e a Sudesc, na região da Grande Florianópolis. Então, antes a gente tinha uma operação dos transportes sem licitação, o Ministério Público querendo essa regularização, tickets de papel, dados autodeclarados, e uma legislação ultrapassada e dispersa. O que a gente então está alterando, né? Então, a gente está fazendo esses estudos para estruturar a licitação do transporte, centros de controle e supervisão operacional na Secretaria, na agência reguladora, na Sudesc. Foi feita uma negociação com o Ministério Público, porque esses termos de compromisso eles venceram, porém nós tínhamos a previsão já no termo de acordo de prorrogar esse termo de compromisso com as operadoras. Nós estamos agora até junto com, já está acordado com o Ministério Público, falta só a oficialização, a questão do novo cronograma para lançamento dos editais de licitação, né, que estão previstos para setembro do ano que vem, dentro deste novo cronograma. A bilhetagem no Estado inteiro, a gente já está com cerca de 90% da frota, né? Aqui na região da Florianópolis, da Grande Florianópolis já é 100%, né? Mas no Estado a gente ainda tinha muita precariedade. A gente está finalizando a implantação lá no oeste do Estado, nessas semanas por agora. Assim. Os dados eles vão estar todos no servidor do Estado, que é o CIASC, né? Ele tem lá onde a gente tem os nossos centros, e a gente está trabalhando em revisões de diversos normativos e instrumentos normativos, né? Então, só para mostrar o que a gente vai fazer, então, é um banco de dados único do Estado. Então, o Estado vai passar a ser o dono dos dados, que é o que o Ministério Público sempre nos cobrou, né? Então, nós seremos os donos dos dados, nós não seremos um usuário e senha de um sistema de uma empresa, né? Faremos integração direta no banco de dados, com auditorias e etc. E o Estado vai ser dono dos dados do Estado, né? Porque as linhas são do Estado, né? Não são das empresas. Então, o banco de dados, esse banco de dados está no CIASC, já estou finalizando. Então, e a paralela a isso, a Secretaria está trabalhando, né? Sempre em conjunto com a agência reguladora, com a Sudesc, etc., e os órgãos de controle, na revisão e na consolidação dos normativos, né? Para essa legislação que eu comentei ali, que a nossa lei e o nosso decreto eles são de 1980. Nós temos muitos textos ainda citando tanto o DETER, que foi extinto em 2019, quanto o ENCATER, né, lá da década de 80. Então, algumas a gente já fez, algumas regulamentações, algumas alterações. E onde que a gente quer chegar, né? Então, a gente discute isso muito, né, que o transporte ele não tem um início nem um fim, né? Então, ele não é uma obra que a gente vai entregar. Então, ele é um serviço contínuo. Então, é melhoria contínua e a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, o que a gente espera? Né? A gente tem uma referência de ter um banco de dados
de todas as linhas do Estado, com monitoramento em tempo real, aquele mapa para a gente saber onde que os ônibus estão e a gente conseguir fazer esse controle, né? Então, para a gente poder trazer transparência para a população, controle social, possibilidade de políticas públicas, como subsídios para as gratuidades que o Estado cria, né? Porque hoje o Estado cria gratuidade e a gente joga a conta no usuário, né? Então, todo esse tipo de coisa a gente vai poder trabalhar nessas políticas públicas no momento que o Estado for dono dos dados e a gente tiver uma legislação mais segura para trabalhar nesse ponto. Então, era isso. Obrigado, vereador. Eu me passei um pouco aí, mas fico à disposição para a gente continuar a conversa. Obrigado. Obrigado, diretor Tiago. Queria registrar a presença aqui do vereador André Leal, também, de Biguaçu. Obrigado pela presença. E se falhei, não falei alguém, não citei, por favor, depois registre sua presença. Só lembrar também que a gente está com essa reunião pública sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. A nossa TV Câmara aqui é um canal aberto, canal 10.2, em parceria com o Senado Federal, e também vai estar transmitido e registrado também no canal no YouTube. Queria convidar agora, para fazer a apresentação de fato, o senhor José Rafael Bife, que ele é o superintendente da SUDESC, Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina, para apresentar, então, o panorama do transporte público aqui da Grande Florianópolis. Boa tarde, vereador Crislan, prefeitos, vice-prefeito, todos presentes. O engenheiro da SUDESC, engenheiro Fossari, vai fazer a apresentação para nós. Eu só vou fazer uma introdução enquanto nos preparamos aqui. A SUDESC é a antiga SUDERF, né? Acho que é importante fazer esse preâmbulo de que a SUDESC, como entidade metropolitana do Estado, ela atendia inicialmente como SUDERF, o Tiago mencionou, a região da Grande Florianópolis. No início do governo, sabidamente, foi feita essa adequação, se alinhando, inclusive, a princípios nacionais e internacionais de gestão metropolitana, para que a SUDESC seja um órgão metropolitano do Estado que tenha competência, que tenha condições de replicar, inclusive, bons projetos de integração, que é o objetivo da autarquia, onde a prioridade zero continua sendo, segue sendo, a mobilidade da região metropolitana, principalmente. É importante só colocar que esse princípio, inclusive, foi discutido com o próprio Banco Mundial, né, no âmbito dessa discussão que o Tiago já iniciou, já colocou, que envolveu toda uma construção que deu origem cresceu com a questão da pandemia, mas desembocou no acordo com o Ministério Público, né? E essa discussão, a questão do a seguir agora, né, iniciou já com o Plamos, o Dr. Cássio está aqui, participou, era o superintendente da SUDEF na época, 2012, né, uma discussão bastante antiga, não é de agora, vem lá do Plamos. A questão de integração de políticas públicas metropolitanas, isso é uma discussão bastante... Mas é um ganho de aprendizado para todo o país, né, porque nasceu a região metropolitana de Florianópolis, na verdade, o marco, né, o arranjo institucional que nós temos aqui, iniciou junto com o Estatuto da Metrópole, né. Então, deu origem, né, à entidade metropolitana, a questão da mobilidade deu origem à entidade metropolitana do Estado, né. Então, segue sendo a prioridade zero. Santa Catarina tem uma realidade diferente dos outros estados do país. É importante se colocar isso, né? Nós somos o único estado da federação totalmente dividido em regiões metropolitanas. Isso é uma distorção bastante grave. Nós somos assunto nacional constantemente em matéria metropolitana, por sermos o único estado da federação 100% dividido em regiões metropolitanas. Então, o primeiro passo foi tornar a SUDERF uma entidade metropolitana e é necessário que se siga, né, e vem se seguindo no esforço de corrigir essa distorção e tratar as regiões como elas são de fato, entre regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões do Estado. E nelas, quais são os assuntos de interesse comum que precisam da intervenção de ações integradas. O que em cada região é, de fato, um assunto de discussão integrada, né, com os atores, com os municípios, envolvendo o governo do Estado, enfim, né, associações de municípios e quem mais necessitar. Mas nesses assuntos pontuais, onde precisa ser discutido soluções integradas, como o próprio acórdão
do STF que disciplinou sobre a questão de política metropolitana, onde não há condições de se obter o melhor resultado possível para a população sem que isso aconteça de uma forma integrada, onde isoladamente um ente, seja ele Estado ou município, não consiga atingir o melhor resultado possível. É onde se abre o leque para as políticas integradas metropolitanas. O Alexandre vai citar, inclusive, o próprio marco do transporte, que está bastante avançado, se não me engano, já passou pelo Senado e deve ir para a Câmara de Deputados, mas que traz esse contexto, né? O que precisa ser discutido de forma conjunta, né? De fato, não há como atingir o melhor resultado possível dessa forma. Então, é nesse sentido que foi criada, né, e vem sendo, né, esse desafio ele não é só nosso, ele é do Brasil inteiro, várias regiões, né? O Thiago, né, durante todo esse tempo, nós fizemos inúmeras aproximações com diversas diferentes regiões para entender como cada região resolve seus problemas na área da mobilidade, não só nesse, a Sudeste tem outros projetos também na área de desenvolvimento urbano, porque casa muito. O próprio Plamus ele é a principal peça do PDUI, né, do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, que também é um esforço paralelo, e é a principal peça. Então, a mobilidade ela permeia, né, desenvolvimento urbano, tem uma série de repercussões que são importantes de se mencionar. E, nesse sentido, as próprias instituições financeiras internacionais elas têm um grande apreço de entender que esse caminho está sendo trilhado, né? Não por acaso, a mobilidade, embora seja uma parte relativamente pequena, perto da operação de Estrada Boa, do governo do Estado, ela entrou, nós estamos trabalhando nisso desde novembro de 23, né, para que isso se tornasse realidade hoje. Então, é todo um trabalho preparatório para que isso... Então, nas próprias reuniões com a doutora Marcela, diretora de infraestrutura da América Latina do Banco Mundial, ela ficou muito contente de saber que Santa Catarina está trilhando esse caminho no sentido de se preocupar, né, com arranjos diferentes, né? Nós temos na ANF um arranjo baseado em consórcio, nós temos aqui um arranjo baseado em entidade metropolitana, que são caminhos... são soluções distintas para o mesmo problema, né, e de acordo com cada realidade, não existe melhor ou pior, é o que é o mais adequado em cada situação. Ela ficou muito contente de saber que nós temos essas possibilidades e que nós estamos tendo esse caminho e que torna possível replicar iniciativas como essa que vem sendo colocada pela CI, questões de informação, questões de replicação de boas práticas, de bons modelos, para que o Estado se desenvolva igualmente e consiga replicar iniciativas e melhorar as condições de desenvolvimento, porque muitos assuntos são complexos e, isoladamente, é muito difícil avançar, né? Então, a replicação de modelos ajuda muito nesse sentido. Vou passar a palavra para o Alexandre fazer a apresentação. Nós vamos apresentar brevemente informações do projeto metropolitano e o caminho que se seguiu até agora. Obrigado. Alexandre, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Rafael. Obrigado aos vereadores, a todos que estão aqui. Obrigado, parabéns pela proposição do tema. Não sei quantos minutos tem para a apresentação. Uns 15 minutos, Ok. A ideia é fazer uma apresentação geral aí sobre o transporte público integrado da RMF, como tem sido conduzidos os trabalhos, né, os estudos nesse sentido. Então, aqui, para trazer o Plamus, lá de 2014, que se fala muito, 10 anos já de estudo, independente de muita coisa não ter sido aplicada ainda, questão dos BRTs, né, e tudo mais, o Plamus traz diretrizes aí bastante sólidas que têm conduzido e ainda conduzem, né, têm conduzido todos os trabalhos que têm sido feitos. Então, mobilidade urbana de forma integral, com diretrizes e ações de curto, médio e longo prazo, né, para melhorar a mobilidade urbana da Grande Florianópolis, é o que traz o Plamus. E como diretrizes, desenvolvimento orientado ao transporte, reestruturação do transporte coletivo integrado metropolitano, priorização dos modais não motorizados, expansão da capacidade de viagem, gestão de tráfego, gestão de demanda, reestruturação do transporte de mercadorias e organização institucional para a gestão e execução de mobilidade. Essas diretrizes foram base para os desenvolvimentos de estudos como do
TRIN, né, do transporte metropolitano integrado, e tem sido feito, né. Aqui a gente traz o panorama como é hoje, né, quais os problemas do sistema atual. Como a gente vê, é um sistema totalmente desintegrado, linhas que se sobrepõem, falta de integração entre horários, né, sem sincronismo, sem diferentes cartões, o usuário paga várias tarifas para o percurso que ele quer fazer. O resultado disso tudo é ineficiência, um serviço de má qualidade, né, o usuário leva horas para chegar no lugar em que poderia chegar de uma forma muito mais curta, desestímulo ao uso do transporte público e estímulo ao uso do transporte individual, que causa mais problemas ainda ao nosso sistema de mobilidade. Prejuízo para as empresas, porque elas também têm mais custo para fazer uma operação que, se ela fosse feita de forma integrada, ela teria um custo muito melhor, seria bom para as empresas, bom para os usuários. Não é a realidade que nós temos hoje. Então, ela acaba sendo ruim para todo mundo, né? Quando foi feito o estudo, então, do TRIN transporte metropolitano, né, a ideia que se trouxe de algumas premissas é o que? Reforçar serviços locais com deslocamentos mais curtos, patamares tarifários, para que o usuário pague menos, condizente ao que a distância de que ele realmente utiliza, estímulo ao desenvolvimento local, facilitar as conexões entre centralidades, né, evitar que a pessoa, hoje, muitos que se deslocam de uma região de São José para outra, tem que entrar em Florianópolis, para sair de Florianópolis, para poder ir ao seu destino, e melhorar o atendimento da rede, né, melhorar a abrangência territorial, melhorar a oferta de horários, permitir integração tarifária física e temporal. Algumas premissas básicas, né? E a ideia que se tem de implantação, então, em etapas hoje da concessão, né? Numa primeira etapa, a concessão do sistema metropolitano, para que se busque já uma integração, melhoria no transporte público, melhoria para as empresas e para o usuário. O início da operação da rede metropolitana, como o Thiago mencionou hoje, ela está em uma situação regular precária. E uma etapa 2 seria a inclusão de infraestruturas de apoio, né, estações de pequeno e grande porte, faixas exclusivas de BRTs e o modal aquaviário. Como seria a inclusão dessas infraestruturas de apoio? Aqui é uma demonstração, né, das estações de integração de pequeno porte e da inclusão de infraestrutura de apoio de estações de maior porte, né? Elas seriam utilizadas não só para o sistema para o transporte público em si, mas porque ofereça uma rede de serviços para o usuário. E aí, né, num sistema futuro, que nós possamos ter um sistema metropolitano total, de forma integrada, juntamente com a região com a ilha de Florianópolis, né? Aqui eu trago um pouco, como o Rafael falou, da questão do marco legal do transporte coletivo, que tem sido, né, o marco PL 3278/2021, que institui o marco legal do transporte público coletivo. Está em processo avançado de tramitação, hoje está na Câmara dos Deputados, né, e já teve seu texto aprovado no Senado, dia 19 de dezembro de 2024. Né, traz muitas coisas que serão úteis a nível nacional, para que a gente possa ter uma melhoria do sistema de mobilidade a nível nacional. Nós sabemos que o problema de mobilidade hoje ele não é uma exclusividade de Florianópolis, da nossa região metropolitana, mas ele é um problema nacional. E traz, entre algumas diretrizes que nós colocamos aqui, do seu artigo 4, planejamento da rede de transporte público coletivo na forma de uma rede única, integrada e intermodal, adequada à demanda de passageiros e aos objetivos do desenvolvimento urbano sustentável. 2. Incorporação de novos serviços de mobilidade à rede única e integrada. Estruturação e aperfeiçoamento da gestão pública para dispor de maior capacidade de regulação, controle e planejamento, e, quando for o caso, a operação da rede única integrada e dos serviços que a compõem. Fomenta a cooperação e coordenação interfederativa para a integração da rede metropolitana, o regional, o nacional, né, incluindo conexão da rede intermodal e transporte de passageiros, né, que a gente traz
algumas coisas só do Marco Legal do Transporte Coletivo, alguns itens das suas diretrizes, para mostrar que o transporte integrado metropolitano ele é pensado justamente com esse ideal, com essa ideia de uma rede de transporte público na forma de rede única, integrada e intermodal. Não seja apenas ônibus, né? Seja os BRTs, as faixas exclusivas a ser utilizadas, aquaviário, e a possibilidade de integração de novos serviços de mobilidade no futuro. Ou seja, a gente não precisa de uma rede... Pode pensar a mobilidade hoje de uma forma... Não se pode pensar a mobilidade de uma forma rígida. Hoje o ideal é X, porque futuramente novas tecnologias vão existir, virão, e a gente precisa ter um sistema que seja propício a essa melhoria do transporte público. Qual tem sido o acompanhamento hoje dos órgãos de controle para o sistema que existe, né, do transporte público coletivo? Então, a gente tem hoje o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, acompanhando esse processo de concessão, o Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério de Palhoça, cobrando para que esse processo seja regulamentado, né? E o Ministério Público de Santa Catarina determinando que até setembro de 2026 a concessão esteja... o edital de concessão seja lançado. O que tem... Os últimos acompanhamentos, né, do que tem sido feito desse processo. Trazendo um pouco atrás aqui. Em dezembro de 2023, teve a aprovação no COFIEX da operação de crédito junto ao Banco Mundial. Em julho de 24, teve uma missão do Banco Mundial junto à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina para a finalização da primeira versão do documento de avaliação do projeto, né, que nós estamos falando do programa Estrada Boa, que está sendo investido em torno de 200 milhões, e que o tema de mobilidade urbana está dentro desse projeto, né, como item. Em torno de 6 milhões de dólares vão ser investidos nesses estudos iniciais de atualização dos projetos que já existem para que isso venha a ser efetivado. Em novembro de 2024, nova missão do Banco Mundial e Secretaria de Infraestrutura para alinhamento das atividades de mobilidade da RMF, né, onde foram definido tudo que precisa ser feito, né, a atualização do PLAMUS, que nós já temos 10 anos, muita coisa precisa ser atualizada, estudos de demanda e tudo mais, transição energética, projetos de BRT, terminais e aquaviário, tudo isso está dentro do escopo. Em fevereiro de 2025, teve nova missão do Banco Mundial, em que foi feita também a apresentação junto às prefeituras e secretarias do governo do estado no dia 6 de fevereiro, falando sobre isso, vou falar nos próximos slides. E aqui, em abril de 2025, já teve o início das pesquisas com dados móveis para atualização das demandas do transporte metropolitano. Então, aqui trazendo qual foi o plano de ação apresentado, que foi tratado na reunião entre Banco Mundial, secretarias do Estado de Santa Catarina, representantes das prefeituras. A contextualização, então, com parte do programa Estrada Boa, componente de mobilidade, recursos disponíveis em torno de 30 milhões de reais, aqui 6 milhões de dólares, e o objetivo de atualizar e complementar os trabalhos feitos, né? Então, a ambição do projeto desse componente dentro do programa Estrada Boa é atualizar o PLAMUS, implementar o TRIM, né, a concessão do transporte metropolitano, desenhar e executar os corredores de BRTs, as estações e o aquaviário, iniciar um programa de transição energética. Então, falando especificamente da questão da preparação do edital do TRIM, com foco em transição energética, porque temos esse deadline até setembro de 2026 para o lançamento da concessão. Início, como foi colocado ali, pesquisa OD com dados móveis. Essa foi uma pesquisa dada em contrapartida já do Banco Mundial para atualização das informações de demanda e mobilidade da região metropolitana, que já está em andamento. E o lançamento digital da revisão do TRIM, que é a primeira contratação com dinheiro de Estrada Boa.
o seu lançamento em setembro de 26. Quais são os próximos marcos que nós temos agora? A conclusão dos trâmites entre Governo do Estado de Santa Catarina e Banco Mundial para essa contratação. A revisão da modelagem da concessão do transporte integrado. A pesquisa OD declarada e a atualização do Planos. Essa pesquisa mais completa ela leva em torno de 1 ano para que nós possamos atualizar o plano de mobilidade urbana sustentável da região metropolitana da Grande Florianópolis. A publicação do edital de concessão do TRIM e a execução dos projetos de BRTs, terminais e aquaviários. Então, ele trouxe um panorama geral assim para nós falarmos, né, do que tem sido feito. E isso. Só para complementar, vereador Crislan, para que fique claro, o foco da operação, né, e a operação ela é do Governo do Estado através da CI, com a Sudesc participando da área de mobilidade da RMF e outras regiões metropolitanas. Mas, para que fique bem claro, esse recurso de 30 milhões que foi consignado, ele tem 2 frentes de trabalho, né? Só para frisar bastante, porque nós temos um longo histórico de planos, né? E a ideia não é fazer plano novo, de forma alguma. É o caminho para executá-los, né? E atualizá-los, na verdade, e executá-los. É um caminho muito pragmático. Então, a implantação, né, nós temos, como foi bem já colocado, bastante frisado, o Estado tem esse compromisso com os órgãos de controle, não só o Ministério Público, mas o Tribunal de Contas também, de entrega até 2026. Isso, na verdade, outros municípios também têm questões com o Ministério Público e alguns deles monitoram o nosso processo de concessão para saber, inclusive porque já em alguns casos já foi informado de que o município participa do projeto, então eles acompanham o projeto e a gente é provocado constantemente sobre o andamento do projeto. Então, o que foi consignado com o Banco Mundial desde o início foi: temos um compromisso e precisamos atendê-lo. E esse recurso ele vai dar conta da implementação da integração, da operação integrada. E nós temos uma segunda fase, que são das infraestruturas. É claro que a infraestrutura não se faz da noite para o dia. Então, até setembro de 2026 não vai ter BRT, logicamente que não vai ser. Mas também os projetos para a implementação disso, até porque o próprio Governo do Estado não tem como consignar dentro da operação recursos para isso. Isso precisa. Então, tem uma nova, o governador já anunciou na missão em Washington essa previsão, né, para que, uma vez que seja endereçada, né, dentro dessa construção agora, que vai entregar a operação integrada, vai entregar a operação integrada já com todas as premissas para o segmento, né, das infraestruturas que virão, né, aquaviário, BRTs, etc., os projetos necessários para uma operação específica. Então, a questão da atualização do Planos ela é bastante conhecida de todos, né? Florianópolis está implementando o BRT com base no que nós já temos de planejamento, que é o próprio Planos, né? Então, ela segue sendo a principal peça de planejamento da região metropolitana, né? E a região metropolitana não pode dispor do Planos, né? Nós precisamos mantê-lo como referência. Então, o objetivo de atualizar o Planos é justamente para implementá-lo, né? Para que ele siga sendo uma peça de referência para todos, porque ele serve o planejamento de todos nós, né? Todas as ações. Ela foi a única pesquisa de origem e destino, enfim, é o material mais completo e mais bem elaborado, em termos de profundidade, que nós temos à disposição, e ele é a principal peça, também uma das peças mais importantes do próprio PDUI, né? Então, ele não só serve para continuar subsidiando os projetos de mobilidade da região metropolitana, como o próprio Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, que vai beber nessa fonte. Então, muito importante que isso fosse coordenado, e, por isso, durante todas as missões que foram feitas com o Banco Mundial, a importância de manter essas peças de planejamento integradas, elas serem mantidas vivas, digamos assim, para que elas subsidiem os passos a seguir, não só por parte daqui, né? O objetivo, na reunião de fevereiro, na última missão de fevereiro, com a concordância entre todas as secretarias, né, na missão de fevereiro, houve uma missão técnica antes, que envolveu a Secretaria de Portos e Aeroportos, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda, enfim, a SCEPAR,
envolveu todas as secretarias do Estado, todos os projetos foram arrolados lá, foram colocados, foram discutidos junto com a equipe do Banco, a equipe técnica do Banco Mundial, né, foram identificados problemas, foram identificadas várias questões que precisavam ser, principalmente a integração dos projetos, então o próprio Aquaviário com o projeto metropolitano, seja com o BRT. A gente alinhou também sobre o que está acontecendo em paralelo, o projeto, o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, junto ao BNDES, né, que foi uma provocação do Ministério das Cidades e que a gente participou desde antes ainda do BNDES. A gente já acompanhava junto ao Ministério isso. Já sabíamos que isso ia acontecer e a gente, inclusive, antecipou isso junto com o Banco Mundial na construção, para que tudo isso fosse desse seguimento de uma forma alinhada, né, que isso acontecesse de uma forma coordenada, né. Então, a coordenação dos projetos é um ponto principal, que é a integração, né, para a gente atingir esse sistema que foi colocado, e que, por fim, a partir da reunião do dia 6 de fevereiro, com os órgãos e com o governo do Estado e com os prefeitos, com a intenção de construir uma solução integrada, a partir daí se iniciou os estudos com o próprio Banco Mundial, os estudos de demanda. Nós teremos uma nova pesquisa origem e destino, a última que nós tivemos foi do Plamos. Isso não vai, talvez não esteja em tempo, mas de subsidiar o primeiro passo da concessão de 26, mas vai subsidiar todos os outros projetos. Então, são vários estudos que já estão em curso por parte do Banco Mundial, tem iniciativas que estão sendo, né, toda uma mobilização de técnicos, né, isso vai movimentar, isso vai demandar especialistas, enfim, isso está sendo providenciado junto ao Banco Mundial. A própria equipe do banco nos acompanha. Então, digamos que temos, talvez, na história, uma oportunidade única de implementação do projeto integrado, com um parceiro que dispensa apresentações. Acho que o melhor parceiro que nós poderíamos ter para conseguir implementar algo dessa magnitude. Era essas ponderações. Obrigado. Obrigado ao superintendente, obrigado aos técnicos da Sudesc, e agradeço por ter vindo aqui, apresentado e principalmente se colocado à disposição para, em seguida, tirar qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que aqui os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários trouxeram das suas cidades. Registrar a presença do vereador Sérgio Scarpa, aqui de São José, e registrar também Vitor Sodré Dias, que foi um grande entusiasta aqui, que pediu muito essa audiência, essa reunião, representando a Câmara da Palhoça. Vereador John Kennedy, vereador de Biguaçu. João Mário Vieira Bastos, representando a deputada federal Júlia Zanata. E também queria agradecer a cobertura aqui da Jovem Pan, em nome especial do Emanuel, do Cristiano. Queria convidar para também deixar sua fala representando a Associação da Grand Polis, o senhor diretor executivo, Marius Bagnati. Boa tarde a todos. Agradecer ao vereador Crislan essa oportunidade de estarmos aqui nessa mesa, tratando de um assunto de tanta importância aí para a nossa região. E a plateia aqui, hoje com presença de prefeitos, e em nome do prefeito Charles, cumprimento a todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores também, empresários aqui presentes e membros da nossa sociedade que vêm aqui discutir esse tema. A apresentação do Dr. Tiago, que representa a Secretaria de Infraestrutura, nos traz um dado impressionante, né? Porque de 1988, com a nossa Constituição, e que diz que em 10 anos nós deveríamos estar com todas as concessões renovadas ou realizadas, né? E se passaram 37 anos e ainda nós continuamos buscando a solução. Então, o que aconteceu nesse tempo, né? O resultado é esse. O resultado é um público hoje aqui, a nossa sociedade, tentando buscar uma solução. Nós tivemos, na semana passada, o prefeito Charles, o vice-prefeito Alexandre, também outros prefeitos estiveram na Marcha dos Prefeitos a Brasília, né? Onde os prefeitos vão lá discutir soluções e, com seu pirizinho, também buscar dinheiro nos gabinetes dos deputados. Uma coisa que impressiona em Brasília é que a gente não vê motociclistas, gente de moto no meio do trânsito. Interessante, que interessante, não tem moto aqui, né? E por que nós temos tanta moto aqui? Porque lá tem, primeiro, vias
que suportam todo o tráfego, embora lá também esteja começando um congestionamento nos horários mais de pico, e tem um transporte coletivo que também funciona. Dá conta? Tem como escoar o transporte coletivo. O que nós temos aqui? As nossas pontes continuam as mesmas, né? Com exceção agora da ponte Hercílio Luz, que também abriu para o tráfego, mas tantos anos, aí, desde 80 e poucos, aí parada. E as pessoas, hoje nós temos os dados do Plamus, e deve ser pior do que, hoje deve ser pior do que daquela época, nos diziam que 60% dos empregos de Florianópolis, ou dos empregos da região da Grande Florianópolis, estavam dentro da ilha de Santa Catarina. Então, as pessoas têm que sair da Palhoça, de São José, de São Pedro de Alcântara e outras cidades para se deslocar até o seu emprego. E cada vez tem que se despertar mais cedo. Cada vez ou mais deixam de estar junto com as suas famílias para poder ir ao seu trabalho. Então, assim, nós estamos prejudicando. O resultado é isso, é um prejuízo da qualidade de vida das nossas pessoas. E outros são os garotos de moto, né? Além da questão do trabalho também, mas assim, é muito mais rápido se deslocar de moto que se deslocar de ônibus. A pior forma de se deslocar em nossa região é o ônibus. Por quê? Porque não temos as tais de faixas exclusivas para ônibus, né? E inclusive com dificuldade de implantar, porque as faixas hoje da Via Expressa 282 estão entupidas de automóvel. Os empresários que estão aqui sabem, eles têm um jargão que é batelata, que ele sai aqui de São José, sai de Palhoça, sai de Biguaçu, de outra cidade, ele tem um trecho todo da BR e até chegar no terminal lá no centro de Florianópolis, levando essa população que vai buscar o trabalho, que não entra um passageiro. Então é só gasto, é só prejuízo para a empresa e prejuízo para aquele que é usuário do transporte coletivo, porque isso pesa, isso é dinheiro e que vai no custo da tarifa, né? Então, nós tivemos, sim, como foi dito pelo doutor Tiago, durante a pandemia, um decréscimo, além da paralisação, um decréscimo enorme do número, mais de 50%, acho que 60% do número de usuários caiu, e hoje continua ainda baixo o número de usuários no transporte coletivo, porque é ruim andar de ônibus, né? Começa que os ônibus não têm ar-condicionado, aí vai uma queixa para os nossos empresários. Aí, né? Chega no verão, é muito ruim isso, né? O acordo que foi feito em 2021, para que no final de dezembro de 2024, tivéssemos já uma licitação, o governo do estado passado, não fez o dever de casa, e nós chegamos a dezembro de 2024 sem a nova licitação para a concessão do transporte coletivo. Felizmente, hoje, a gente vê que, com esse novo governo, com os recursos do Banco Mundial, as coisas estão andando, né? E esperamos que isso, em breve, possa estar resolvido. Tivemos, nesse período, assim, de 1988, nesses 37 anos até hoje, o incremento da nossa população em taxas, às vezes, de 4,5% ao ano. Então, nós temos cada vez mais pessoas, mais necessitando de transporte, e esse transporte de qualidade não aparece. Queria só, por último, essa questão do origem e destino, deixar talvez uma sugestão. Nós temos hoje em Florianópolis um sistema, que é uma empresa brasileira, que usa o sistema do Waze para fazer o controle de todo o fluxo de transporte, todos os fluxos de pessoas, na verdade, né? Os semáforos de Florianópolis hoje têm a possibilidade de fazer troca do tempo do sinal verde para o sinal vermelho, em função que tem uma central de controle que controla os nossos celulares que estão se deslocando. Todos nós aqui, cada um tem um celular. Todo mundo tem celular hoje, né? Esse sistema foi desenvolvido no Brasil com a tecnologia da Waze. Então, hoje a gente sabe onde todas as pessoas se deslocam, de onde sai e qual é a sua origem e qual é o seu destino. Talvez uma conversa lá com essa empresa que presta serviço hoje para Florianópolis poderia abreviar esse tempo e, inclusive, a qualidade dessa informação. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, diretor. Mário Bagnati. Obrigado também pela presença representando a Grefpolis. Antes de passar as palavras representando o executivo, em seguida a sociedade civil, só queria lembrar, a gente vai estar rodando aqui para os vereadores a abertura
de um fórum, na verdade uma frente parlamentar metropolitana da Grande Florianópolis pelo transporte público integrado. E qual que é a intenção? E eu sou vereador também, a gente sente na pele todos os dias reclamações diárias no sentido da demanda, da qualidade do transporte público, e a ideia é que isso possa ser um fórum. Primeiro momento agora em São José, no segundo momento podemos ir na Palhoça, no terceiro momento em Biguaçu, o presidente nos recebe a gente, Antônio, enfim, a gente fazer semestralmente e acompanhar o que o governo do estado tem apresentado aqui, porque como a gente viu, as próximas etapas serão nesse ano que vem, então a gente pode fazer essa divisão e essa oportunidade para que cada cidade possa protagonizar esse debate semestralmente. Então vai passar uma frente parlamentar para que os vereadores possam assinar e a gente poder depois discutir, entrar em grupo. Queria convidar, então, representando o município de São Pedro de Alcântara, o prefeito municipal, o senhor Charles da Cunha, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Crislan. Em seu nome, cumprimento aos demais vereadores, vice-prefeitos e autoridades já mencionadas e todo o público aqui acompanhando essa audiência pública, essa roda de conversas, tratando do transporte coletivo, transporte integrado aqui da nossa região da Grande Florianópolis. Assunto esse de extrema importância, onde eu parabenizo por essa iniciativa, algo que é de extrema importância para a nossa região, para que possamos tratar desse assunto. Como bem já foi colocado anteriormente aqui, algo que já se trata, na verdade, há mais de 30 anos, na verdade, atrasado. Porém, hoje a gente consegue observar alguns planejamentos, alguns avanços que estão por vir para setembro, até setembro de 26. Passaram-se muitos anos. E o dia a dia do usuário não é fácil, porque o transporte acaba não se tornando algo atrativo. Ônibus antigos, sem ar-condicionado, sem o devido conforto, sem algo que realmente possa ser atrativo, não tendo corredores exclusivos. Então isso a gente entende que realmente acaba afastando o usuário do transporte coletivo. E sim, precisamos buscar, em conjunto com os municípios, alternativas para que isso realmente seja viável, que realmente isso seja atrativo. E nós, representantes do povo, juntamente com as empresas, com os empresários, juntamente com o governador do estado, mais precisamente com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, e todos os órgãos responsáveis por essa pauta, precisamos sentar e dialogar, sim, para que a gente possa buscar alternativas. E esse planejamento, tudo que está sendo planejado até 26, setembro de 26, realmente possa acontecer. E até aquela data, a gente, de fato, tenha encaminhamentos para que isso possa se tornar realidade. E a gente aqui na nossa região possa entregar um transporte público de qualidade a todos os nossos usuários. Falando de São Pedro de Alcântara, a gente sabe o quanto que as pessoas daquela região hoje têm essas dificuldades e acaba não sendo atrativo. Lá, muitas vezes, pela quantidade de horários de ônibus, por ter poucos horários, muitas vezes até para o próprio empresário não se torna atrativo, e quando chega em algumas outras regiões congestionadas, que se ele for sair com seu próprio veículo, ele sai o horário que quer e chega muito mais rápido em um determinado local, que ele acaba desviando em alguns trechos. Então, sim, isso é muito importante e quero aqui me colocar à disposição, estando prefeito de São Pedro de Alcântara, se surgir outras oportunidades que a gente possa estar se reunindo e ainda debatendo sobre o assunto e podendo acompanhar. Se tiver alguma alteração em algum projeto, em alguma situação que possa vir a agregar a nossa região, estamos aqui à disposição para que juntos a gente possa debater e buscar soluções viáveis ao nosso usuário do transporte coletivo. Seria isso, muito obrigado e mais uma vez parabéns pela iniciativa dessa roda de conversas. Obrigado, prefeito Charles.
Obrigado pelas palavras. Convido agora o senhor Alexandre Martins de Souza, vice-prefeito de Biguaçu, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar nosso amigo, vereador Crislan, que convidou a todos nós, nesta tarde de terça-feira, para esta roda de conversa muito importante. Quero cumprimentar o prefeito Charles, de São Pedro de Alcântara, o vice-prefeito Leonardo Hoffmann, da cidade de Antônio Carlos, nossa comarca, os vereadores de São José, que estão aqui, na pessoa do vereador Sanderson de Jesus e da vereadora também Vera Gonçalves, vereador de Palhoça, Vitor Dias, vereador de Florianópolis, Ricardo Pastrana, o empresário Léo Xavier, nosso grande amigo da cidade de Biguaçu, presidente da CIF, o Célio Bernardes. Quero comentar aqui também nosso secretário adjunto da Casa Civil, que me acompanha, o Lucas Martins. De um modo especial aos nossos vereadores de Biguaçu, que vieram em peso, vereador Crislan. Dá de fazer até uma sessão da Câmara aqui para discutir algo de Biguaçu. O vereador João Luiz, presidente da Casa, obrigado. Vereador Zezé, vereador Israel, vereador Rodrigo Gato, vereador Luan, vereador João Kretz, vereador André Leal, vereador John Kennedy. Aqui também cumprimentar a imprensa, o Emanuel, que está aqui com a gente também, da Associação dos Municípios Seu Mários, enfim, a mesa que está aqui completa junto com o nosso vereador Crislan. Bem, estamos há muito tempo falando do transporte público na Grande Florianópolis, que é um problema não só de Biguaçu, não só de Palhoça, não só de São José, não só de Florianópolis, de São Pedro de Alcântara, de Antônio Carlos. É um problema que já atinge há muito tempo. No meio do caminho nós tivemos a pandemia. E a pandemia, ela trouxe problemas também aos nossos empresários do transporte coletivo. Problemas grandes, né? Demissões, problemas financeiros, e agora estão tentando se erguer a um passo, às vezes, não muito largo. Mas isso também não quer dizer que não podemos parar de trabalhar para que o transporte público seja um transporte de qualidade para o nosso povo. Porque quem sofre é o povo. Né? Muitas vezes aqui, todos nós aqui acredito que chegaram aqui com seus veículos, com seus automóveis. Ninguém aqui acredita que veio de transporte coletivo. Mas o povo que mais precisa, ela precisa ter um ônibus de qualidade, um ar-condicionado. Não temos nenhum corredor de ônibus na Grande Florianópolis. Não temos. Como é que a pessoa vai se incentivar, embarcar no ônibus, pinga-pinga, para fazer um trecho, muitas vezes, de 15 minutos de carro, 20, se faz 1 hora, 1h30. Então temos que entender também, vereador Crislan, que o corredor do transporte público é necessário. Eu me lembro, até vinha conversando com o Lucas, que tinha um corredor na ponte. Eu não vi mais aquela faixa azul. Desapareceu até a faixa azul do corredor de ônibus na ponte que liga a ilha ao continente. Aí a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar mesmo. Mas o plano de ação para a mobilidade que o governo do Estado nos reuniu, lá no centro administrativo, com o Banco Mundial, é uma esperança. É uma esperança. Só que o cronograma não pode ser alterado, vereador João Luiz. O cronograma não pode ser alterado, vereador Vitor. Se temos um cronograma para seguir, vamos seguir o cronograma. Vamos seguir. Nós já viemos aqui nesta casa falar sobre transporte público. Daqui a pouco vai se passar 10 anos. Outras pessoas vão estar aqui também discutindo o transporte público da Grande Florianópolis. Então, nós temos que estar todos nós juntos, né? Os problemas dos municípios são iguais. Então, é um momento, junto com o governador do Estado, Jorginho Melo, a qual agradeço desde já o empenho, né, da reunião que tivemos com os prefeitos da Grande Florianópolis, do plano de ação para a mobilidade. Realmente é uma luz no fim do túnel e que a gente possa chegar realmente ao ponto, o ponto melhor para o nosso povo. Embarcar num ônibus com qualidade, com diversos horários, com ar-condicionado, com corredor. Seremos, com certeza, um povo feliz e vamos levar também mais qualidade de vida ao nosso povo de Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis, enfim, levar qualidade de vida que o nosso povo merece,
porque aqui, com todo respeito aos grandes amigos empresários dos transportes públicos, de manhã cedo, quem recebe a bronca é o vereador, é o prefeito, é o vice. O ônibus lotado, o ônibus não passa, não tem ônibus. É nós que sofremos. Então, precisamos sentir a dor do irmão, a dor daqueles que mais sofrem para ter um transporte de qualidade. Vereador Crislan, parabéns pela ação. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, Alexandre, vice-prefeito, e registro realmente a presença massiva aqui dos vereadores de Biguaçu. Turma, obrigado pela presença. Queria convidar, então, agora, para encerrar a dos executivos que encaminharam representantes, o senhor Leonardo Hoffmann, vice-prefeito da cidade de Antônio Carlos, para fazer uso da palavra. Então, boa tarde, vereador Crislan, proponente dessa roda de conversas. Já aproveito para parabenizar, né? Acho que é importante esse diálogo, essa conversa. Em seu nome, cumprimento toda a mesa, Tiago, né, seu Magnus, nosso amigo. Quero também cumprimentar o vice-prefeito de Biguaçu, Alexandre, em seu nome, todos os membros do Executivo. O vereador de Antônio Carlos, Felipe dos Santos, que se faz presente, em seu nome, cumprimento todos os vereadores, nossos amigos de Biguaçu, de São José, de Florianópolis, de Palhoça, que se fazem presentes. Quero deixar aqui algumas dores, né? Cumprimento também meu xará, o Léo, em seu nome, todos os empresários e a Associação de Empresários. Deixar algumas dores, né? Nós que somos da ponta da linha, né? Como o prefeito Charles também, de São Pedro de Alcântara, nós temos algumas dores maiores do que quem vive na região mais metropolitana, né? A escassez de horários, que nós temos um relacionamento muito bom, e agora ontem tivemos a alegria de ter um novo horário, né, para Florianópolis, em qual já encheu o ônibus. Não sei se o Léo tem algum controle, mas ontem o pessoal já mandou mensagem agradecendo, né, do novo horário que conseguimos. E temos esses desafios, né? Eu acredito que temos algumas coisas a ser trabalhadas, né, no qual uma delas é isso, o melhoramento dos horários de ônibus, também a estrutura e a velocidade, né, que a gente possa se deslocar, né, para que se torne realmente atrativo que as pessoas utilizem o transporte coletivo. Eu trago um exemplo aqui, né, que agora, recentemente, a minha cunhada foi morar em Luxemburgo, na Europa. Claro que é totalmente diferente da nossa realidade, toda uma questão cultural, né? Mas lá o transporte coletivo ele é gratuito e boa parte da população não tem veículo, utiliza o transporte coletivo, transporte público, para inclusive ir de um lado do país até no outro, né? Claro que lá tem o VLT, tem o trem, que facilita muito, mas também de ônibus. E o conforto, ela mandou os vídeos, assim, é absurdo, né? A diferença que a gente tem. Então, é uma realidade inalcançável para a gente? Talvez seja uma utopia hoje aqui para a gente no Brasil. Mas que a gente possa trabalhar e correr atrás de melhorias, isso serve como impulso, né? Fico feliz em ver a apresentação do Tiago aqui e ver, já que tem ações sendo feitas e que o governo do estado está se movimentando. Eu lembro que ano passado teve uma audiência pública na Lesc, movida inclusive pela bancada da Grande Florianópolis. Deputado, se eu não me engano, deputado Marquito, deputado Camilo, deputado Sérgio Guimarães, Sérgio Mota, que se movimentaram e fizeram uma audiência. As empresas também estavam presentes. Levamos lá algumas dores, né? Um exemplo disso, nosso município, Antônio Carlos, ficamos a menos de 10 quilômetros do centro de São Pedro de Alcântara. E nós não temos uma linha que vai de Antônio Carlos a São Pedro de Alcântara. Nós precisamos pegar o ônibus de Antônio Carlos, vir a Florianópolis, para poder ir para São Pedro. Então, existem usuários que utilizam essa linha. Talvez seja uma linha que realmente não vai trazer lucro. E a gente entende a empresa por isso. Porque não vai estar tendo um retorno financeiro muito grande.
mas talvez algum subsídio precisasse existir para que tivesse pelo menos um horário de manhã, um horário à tarde, que pudesse as pessoas utilizar essa linha. Hoje, muitos moradores de Antônio Carlos trabalham em Palhoça, e nós não temos também uma linha que vai de Antônio Carlos a Palhoça. Precisamos vir a Florianópolis. Então, precisamos realmente repensar e que a gente consiga melhorar e trazer essas soluções para que as pessoas realmente utilizem e comecem a cada vez mais incentivar a usar o transporte coletivo, não só como um bem de mobilidade, mas também de sustentabilidade, que a gente sabe de todos os benefícios que traz. Então, fica aqui também meu agradecimento e parabéns, vereador Crislan, por essa iniciativa. Apoio totalmente a frente parlamentar também, para que a gente possa frequentemente estar se reunindo e vendo os avanços que estão acontecendo, porque quando a gente vê esses avanços acontecendo, traz mais entusiasmo para que a gente possa, lá nas nossas cidades também, incentivar o pessoal a utilizar e cobrar. Tá certo? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, vice-prefeito Leonardo Hoffmann. Registrar também, agradecer a presença do vereador Felipe, também que veio de Antônio Carlos. Antes de passar para os vereadores, só por questão de agenda, queria convidar aqui o representante da sociedade civil, setor empresarial de Florianópolis. Convido o senhor Célio Antônio Bernardo Júnior, Celinho, presidente da CIF, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Presidente, serei econômico aqui nas palavras, porque coaduno com muito do que já foi colocado. Em seu nome, cumprimento aqui todos os vereadores presentes, em nome do nosso prefeito Charles e também do nosso vice-prefeito de Biguaçu aqui, Alexandre, todos os membros do Poder Executivo, em nome do meu amigo Gilberto aqui, presidente da ENFO, todos os membros de associações empresariais, cumprimentando também os membros da mesa. Presidente, de uma forma assim bem resumida, eu queria dizer que é um tema de suma importância para a classe empresarial, pois o transporte de qualidade é competitividade na veia. A gente, quando, de alguma maneira, na classe empresarial lida com um problema, a gente tenta lá elencar algumas atividades chaves que nós pudéssemos realizar no dia a dia para que, efetivamente, nós tivéssemos melhorias diárias, né? Então, eu vi uma lista que foi apresentada aqui pelo Alexandre, e a minha provocação é, quem sabe, a gente olhar para aquela lista e, quem sabe, de alguma maneira, quais daquelas ações nós pudéssemos no dia a dia acompanhar efetivamente, ações que pudessem na prática ir melhorando no dia a dia a vida do nosso usuário, que utiliza efetivamente se deslocando para os seus compromissos, na sua vida diária de trabalho. Com isso, nós poderíamos fazer uma ação de integração, obviamente, com os nossos colegas empresários, para entender o que as empresas estão propondo aí no dia a dia, efetivamente, de melhorias também, porque eu acho que, casando essa agenda das dificuldades que nós encontramos aqui com as melhorias que efetivamente são feitas, a gente consegue entregar, e aí os nossos membros do Poder Executivo e Legislativo, que são tão cobrados, podem efetivamente dar uma resposta aí para a população. Sugestões de encaminhamentos finais da minha fala, que pudéssemos apoiar aí o Fórum Parlamentar, tivéssemos um relatório dessa reunião de trabalho com as melhorias apontadas, um calendário dos nossos encontros, como o senhor muito bem propôs, acho que seria muito importante para que nós pudéssemos também somar com o trabalho que é desenvolvido pelo nosso Poder Executivo. E, em cima disso, como a gente, não, de certa maneira, não vê uma perspectiva a tão curto prazo de um encaminhamento, nós pudéssemos, sim, acompanhar essas ações que efetivamente estão sendo planejadas e que, a longo prazo, surtirão mais efeitos. Então, acredito que esse acompanhamento, para que nós pudéssemos ter aí, efetivamente, as melhorias apontadas num calendário e acompanhar diariamente com um grupo tão seleto como esse que teve hoje à tarde aqui, eu entendo que a gente vai conseguir dar força numa sociedade mais unida para que a pauta vá em frente. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto aqui com vocês. Obrigado, presidente Célio. Obrigado por também apoiar a frente parlamentar. Já anotei os encaminhamentos, importante. E a ideia é justamente ser um fórum e que os vereadores, cada um de sua cidade, com apoio do Executivo, possam levar e a gente fazer esse revezamento semestralmente, cada um poder liderar. A gente tem bastante pedido de falas, intervenções e até mesmo questionamentos para o governo do Estado, até pela presença forte dos vereadores aqui da sociedade civil organizada, queria agradecer. Vou fazer uma primeira rodada, convidando um vereador representando cada poder legislativo, até que se credenciou ali com a gente no início, e depois, até pela questão do tempo, depois em seguida a gente abre novamente dos vereadores. A ideia é fazer, cada poder legislativo faça uma fala, vereador Rodrigo representando,
pela questão do tempo, e depois a gente abre para todo mundo, com certeza, vereador Santos. Porque, mais pela questão do tempo, se a gente for abrir para todos em seguida, né, mas é importante que cada cidade possa ter um representante aqui, cada fala pelas cidades que teve. Queria iniciar aqui convidando o vereador Adair Tessari, representante aqui da mesa diretora também, de São José. Boa tarde, vereador Crislan, propositor dessa nossa reunião, essa roda de conversa. Cumprimento o senhor, cumprimento a toda a mesa, aos vereadores presentes, os representantes do executivo, empresários, sociedade civil que está presente essa tarde. De fato, é um tema extremamente importante que nós estamos tratando nessa tarde. Eu lembro que no governo anterior, nós tivemos 2 rodas de conversa aqui com o representante do governo também, e eu me senti bastante enganado na época, porque as coisas não evoluíram. E tivemos empresa presente aqui na época, e nós ficamos no meio de um fogo cruzado. As empresas reclamando de um lado, o governo do Estado na época, os últimos governos, que não fluiu as coisas, dando sua justificativa, e nós, vereadores, apanhando lá na ponta. Porque nós somos cobrados diariamente, lá na padaria, no mercado, na igreja, na lanchonete, que a sociedade, de um modo geral, não sabe as responsabilidades do transporte público intermunicipal, que é do governo do Estado. Mas hoje eu vi uma apresentação dos senhores, e eu quero dar um voto de confiança e acreditar que em 2026 nós vamos ter a licitação rodando na rua, para que nós possamos ter um transporte público o mínimo adequado para a nossa população. Porque, na verdade, lá na ponta, quem está pagando a conta desse sofrimento todo é a população. Em 1995, vereador Caê, eu trabalhava na Trindade, eu saía de casa 15 para as 7 e chegava na Trindade 10 para as 8. Se eu sair de casa 15 para as 7 hoje, eu moro em Forquilhas, eu vou chegar às 9h30, o mais breve possível lá. Então, a população cresceu, as coisas desenvolveram, e o nosso transporte público ficou parado no tempo, com ônibus que não condizem com a realidade hoje, como o senhor falou, ônibus sem ar-condicionado, verão aqui, é uma loucura o que acontece no transporte público, não tem a parte dos governos de dar também às empresas esse suporte de uma licitação decente, um transporte, ou seja, que contemple de um modo geral a todos. Mas e fica nossos questionamentos. Então, nós temos prazo 2026, setembro de 2026, que a licitação esteja rodando. E eu quero crer que isso aconteça de fato, para que a população possa ser prestigiada, até porque nós estamos mais de 2 décadas atrasados com esse sistema de transporte público. Também quero deixar aqui, e depois, se houver tempo para os representantes do governo nos responder, se há uma roda de conversa, vereador Sanderson, contínua do governo do Estado com os prefeitos dos municípios aqui da Grande Florianópolis. Se essa roda de conversa está sendo mantida com os prefeitos, com os representantes das empresas, para que as coisas possam evoluir de fato. E esse fórum que o senhor está propondo, vereador Crislan, nós gostaríamos muito, Tiago, né, que nós pudéssemos ser informados de fato e poder acompanhar de fato o desenvolvimento dos trabalhos que vocês estão fazendo lá como representante do governo do Estado, que nós queremos acreditar que isso possa acompanhar. Então, uma reunião importantíssima. Obrigado, vereador Crislan. Como vereador de São José, eu quero lembrar que todo o transporte público que sai da cidade de São José, de Palhoça, Biguaçu, São Pedro, Santo Amaro, Antônio Carlos, passa por aqui. Nós sofremos duramente com isso, porque estamos no miolo da Grande Florianópolis. E nós gostaríamos muito que isso um dia fosse resolvido de fato e nós pudéssemos ver um transporte público que evoluiu e a nossa população que tanto sofre pudesse ter um alívio no sofrimento deles, que sai para o trabalho todos os dias. Um abraço, Crislan, parabéns. Obrigado aos representantes do Estado, aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Essa Casa do Povo está sempre de portas abertas. Obrigado, vereador Adair Tessari. Queria convidar também, representando o Legislativo aqui de Florianópolis, o vereador Ricardo Pastrana, para fazer uso da palavra.
boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao Crislan, uma baita iniciativa. E já cumprimento todas as autoridades aqui na presença dessa importante reunião. Agora, a gente tem que... Primeiro foi falado aqui, alguém falou sobre quem que veio de ônibus, né? Eu acho que deveria ter fala aqui agora, ter espaço, é uma pena que não tem aqui realmente. Quem usa o transporte público diariamente são essas pessoas que, nesse momento, deveriam estar aqui falando, para a gente escutar. Porque nós somos a administração da cidade e nós deveríamos estar escutando o que essas pessoas sofrem diariamente aqui na nossa região, assim como Florianópolis, São José, Biguaçu. E realmente é um desafio diário pegar ônibus. E é por isso que realmente acaba não funcionando, porque o transporte público é precário, é péssimo. As mulheres que usam, que inclusive são a maioria, que lá em Florianópolis, onde eu fico lá perto do Ticem, e a gente percebe que vários dos usuários são mulheres, que são a grande maioria. Ou ela é sarrada no ônibus, e me perdoe aqui a palavra que seja um pouco mais rude, ou ela não tem nenhuma previsão de chegada no seu destino, porque hoje nós não temos 1 metro de corredor exclusivo para ônibus. Graças a Deus, agora Florianópolis inicia essa lenda, né, de realmente a gente trazer um benefício para o ônibus, para o transporte coletivo, que é a solução da mobilidade, que são os corredores exclusivos para ônibus de Florianópolis, que vão começar agora lá no Titri e vai até a região do Ticem. Um grande avanço, porque se a gente pensar, a UFSC, quando não tem aula em Florianópolis, o trânsito é muito melhor. Então vai atingir toda essa população da Carvoeira, Pantanal e todo o entorno da UFSC, inclusive a UFSC. Tivemos lá em Curitiba, com a lenda aqui, o Cássio Taniguchi, espero que eu tenha falado correto, pelo amor de Deus, né? E tivemos lá em Curitiba para conhecer o transporte público de Curitiba, para que a gente consiga implementar cada vez mais essas iniciativas, não só em Florianópolis, porque toda a nossa região é interligada. A gente vê isso quando tem algum tipo de situação no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Aconteceu aquela grave ocorrência daquela carreta que acabou colidindo, explodindo naquele local, onde o trânsito é afetado em Florianópolis, para a BR-101, para a Via Expressa, para Florianópolis, para a ilha. Muito se fala também, né, a gente, principalmente em rede social, que a gente é bombardeado, e principalmente nós, vereadores, e a gente é cobrado e falado muito sobre metrô de superfície, metrô VLT. Agora, tivemos reunido com um representante da FIP, o professor Kassab, e ele falou sobre hoje o custo de um metrô. E eu acho que é importante a gente também abrir isso para a população. O metrô hoje é cobrado por milímetros, de tão caro que ele é. Ele pode chegar a um preço de 200 milhões por quilômetro. É um negócio que realmente não cabe. Agora a gente tem que trazer propostas que são viáveis, que são reais e realmente vão impactar a nossa sociedade, que é realmente os corredores exclusivos, que espero que realmente agora saia do papel. Outro fato que é importante, eu fico muito feliz que agora o governo do Estado está realmente tomando a frente para que a gente faça essa integração dos municípios. Não tem como a gente resolver não só problemas de mobilidade, assim como problemas de pessoas em situação de rua e outros problemas crônicos que a gente tem aqui na nossa região sozinhos. Sozinhos ficaremos ilhados, e ilhados a gente não vai resolver ninguém, não vai resolver nada. Outra coisa que me chamou bem a atenção também foi sobre a questão da licitação. Está prevista para setembro do ano que vem, né, como o senhor mencionou, mas eu acho que, acredito que não só a licitação, mas também a integração tem que andar juntas, né? Integração e licitação tem que andar juntas para que a gente realmente traga aí um benefício e faça o nosso transporte público funcionar. Mas hoje, com ônibus sucateados, ontem, inclusive, circulou nas redes sociais, vimos aí um ônibus daquele articulado que partiu no meio. Qual é a mensagem que a gente passa para a população? Qual é a mensagem que o pai vai receber para incentivar o seu filho a pegar um ônibus quando vê um ônibus articulado, partido no meio da estrada? Realmente é a mensagem que não utilize o transporte público. Enquanto tivermos ônibus sem garantia de chegada de horário, uma previsão de horário, com os corredores exclusivos, não tivermos segurança no transporte público, conforto, ar-condicionado, a gente jamais vai tirar dessas pessoas que estão aqui nesse momento nessa sala dos carros individuais e para acessar o transporte público, que é realmente a luz no fim do túnel. Obrigado a todos e que continuamos trabalhando para melhorar a qualidade do nosso transporte, a qualidade da nossa cidade, a qualidade da nossa população. Muito obrigado. Obrigado,
Vereador Pastrana, obrigado pela presença também. Só para reforçar, a gente vai passar aí com o Matheus Pimentel uma lista, vereador Rodrigo, vereador Sanderson, quem desejar, os outros vereadores também, para poder fazer uso da palavra. Apesar do tempo, porque a gente tem uma programação na TV Câmara que a gente tem que respeitar, mas a gente vai tentar dar espaço para todo mundo que quer questionar, quer falar, é pelo horário, né? Gostaria de convidar aqui o vereador João Luiz, presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu, para representar também o Legislativo. Quero cumprimentar o vereador Crislã, proponente dessa reunião, de forma especial, meu amigo, vice-prefeito Alexandre Martins de Souza, o Léo da nossa comarca, vereador Rodrigo Andrade, meu amigo, parceiro, bom estar aqui na sua casa, estou assim todos os vereadores, também o Vitor de Palhoça, o Vitor da Saúde, grande amigo, e a todos que aqui estão presentes, da forma especial a Câmara de Vereadores, aqui bem representada, né, Crislã? Mostra a importância da matéria, João Kretzer, o Rodrigo César Ocker, o Gato, Jael Gaspar, meu vice-presidente, o Zezé, o Luan Pereira, John Kennedy ao lado, correto? Então, tá, todos vocês, muito obrigado. De uma forma... o André Leal, está ali escondidinho, vereador André Leal. De uma forma muito ampla, eu acompanhei o Plasmus desde 2014, Crislã. A Luana, nossa arquiteta, participou do governo do Estado diretamente nesse plano. Nessas conversas que nunca saíram do papel. Quando eu falo que nunca saíram do papel, porque nunca saíram mesmo. É conversas. E existe na Grande Florianópolis um grande problema. Isso eu falo problema não só de Biguaçu ou da comarca, de Tijucas, de São José, de Palhoça, de Florianópolis. Vou dar um grande exemplo para vocês. A beira-mar de São José. Quando se fala em BRT, em transporte integrado, em vias exclusivas, como se faz uma beira-mar só até São José e não faz em Biguaçu? Que a grande demanda do norte para o sul capta toda aquela região gigantesca e não tem. Como vamos ter vias exclusivas de BRT? Como? Como que nós vamos trazer o atrativo para a população, como muito bem falou o vereador de Florianópolis, o Pastrana, se não temos qualidade no transporte coletivo? Como que o transporte coletivo vai ter qualidade se não tem incentivo financeiro, se não tem a quantidade de passageiros, se não tem vias exclusivas, se uma viagem que é para demorar 15 minutos, demora 2 horas? Então, são uma soma de fatores que nós precisamos trazer para discussões, porque a Grande Florianópolis, como transporte coletivo, que é muito importante sim para a população, principalmente a de mais baixa renda, que mais precisa, que acorda mais cedo, que chega mais tarde em casa, quanto tempo essa pessoa fica no transporte coletivo? Mas nós temos que trazer para a nossa reflexão que nós temos grandes problemas da Grande Florianópolis para ser discutidos juntos. Uma delas é o contorno viário. Eu falo por que do contorno viário? Porque hoje se vê uma grande quantidade de caminhões e de pessoas que vão do norte para o sul, do sul para o norte, que não utilizam o contorno viário porque ele ficou um pouquinho maior do que a área central. Então precisamos criar alguma barreira ou um pedágio com isenção para nós, moradores da Grande Florianópolis, da região, de toda a região, para fazer com que as pessoas que vão ao extremo sul, ao extremo norte, vamos assim falar, usem o contorno viário, que hoje tu passa lá, né, Léo? Nós sempre passamos por lá, hoje não tem movimento aquela via. Então nós precisamos discutir essas ações que realmente tirem do papel e seja atrativo. Eu vou falar da beira-mar de novo, porque nós vamos criar um gargalo gigantesco em Biguaçu. Na Palhoça, né, Vitor? Na Palhoça é outro gargalo gigante, que parando em Biguaçu ou parando em Palhoça para Florianópolis. Outro fato importante, nós temos que discutir as autarquias dentro da ilha de Florianópolis. A ilha de Florianópolis tem que ser turística. Não pode mais ter tanta coisa inflada lá dentro. Tem que trazer para o continente. Mais de 70% das pessoas que utilizam o terminal Rita Maria retornam para o continente ou para a Grande Florianópolis com carro, com carona, com a família buscando lá dentro. Dá ter um terminal lá dentro? Não dá mais. Então, são coisas que nós temos que discutir, sim, nesse fórum, nessa reunião, nesse conglomerado da Grande Florianópolis, para que possamos, no futuro próximo, realmente colher frutos que deem o resultado. Porque é muito bonito apresentar um plano, apresentar um negócio desde 2014, que até hoje não saiu do papel, com investimentos, né? Alguns muito altos, outros não tão altos, como o transporte rodoviário ou subterrâneo, que é utopia, é loucura. Não fizemos nem o terrestre direito, não queríamos nem vias exclusivas, não queríamos nem faixas exclusivas para ônibus, não conseguimos fazer um acostamento na nossa SC407.
Vamos fazer isso? Não vamos, né? Então fica aqui o meu desabafo, mas o meu muito obrigado por discutir esses assuntos em coletivo e realmente o que importa é discutir essas ações com a grande Florianópolis, não individual, porque o seu problema é o nosso e assim nas cidades que atendem os 22 municípios da grande Florianópolis, tá bom? Obrigado, um beijo no coração. Obrigado, presidente, vereador Luiz, também por ter trago os vereadores de Biguaçu, mais uma vez agradeço. Convidado, então, para representar o Legislativo da Palhoça, vereador Vitor Sodré Dias, também que nos ajudou na organização dessa reunião. Meu boa tarde a todos, cumprimentar o vereador Crislan, que preside essa audiência, cumprimentar os representantes do governo do Estado de Santa Catarina, as demais autoridades já nominadas aqui pelo protocolo, né, e dizer que nós temos que, de uma vez por todas, parar de tratar o transporte público como uma política assistencial para quem não tem carro, né? Temos que começar a encarar isso como uma política estratégica de solução, né, para a mobilidade urbana aqui da nossa região da Grande Florianópolis. Né? Eu saí na semana passada, junto com o meu assessor, para vir aqui discutir sobre essa reunião com o Crislan, fazer um briefing, digamos assim, de como seria essa audiência, e eu resolvi vir de ônibus. Saí lá da Praça de Palhoça, mais o meu assessor, e vim até aqui a Praça de São José, na Câmara de Vereadores, num ônibus completamente sucateado, a passagem R$ 9,00, então R$ 9,00 meu, R$ 9,00 do meu assessor. Aí eu resolvi abrir o aplicativo do Uber, né, para ver quanto é que estava a passagem do Uber. A corrida do Uber estava R$ 11,00. Eu e ele pagamos mais caro vindo de ônibus pelo transporte coletivo do que acessando um modal alternativo de transporte por aplicativo. Né, isso está errado. Quem que vai pegar um ônibus no estado que está calamitoso, o transporte público aqui da nossa região? Né, os ônibus, tu nunca sabe se vai chegar, que boa parte quebram no caminho. Isso é o que a gente mais recebe de reclamação dos munícipes lá de Palhoça. Né, um ônibus totalmente sucateado. As empresas dizem que não conseguem renovar a frota porque não conseguem financiamento sem a previsibilidade contratual, e para isso é importante ter a concessão do sistema público, mas eles também querem desativar as linhas, a gente estava conversando aqui com o engenheiro Nilton, querem desativar as linhas que não dão lucro, né, mas o sistema de concessão é justamente para compensar. Né? Tu tem algumas linhas que são superavitárias e outras deficitárias, e tu entra num coeficiente aí que uma compensa a outra e tu consegue atender a região como um todo. Né? Sair de Palhoça, muitas vezes, para alguns bairros de São José, eu tenho que entrar na ilha de Florianópolis, trocar de terminal, dependendo do ônibus, da empresa de ônibus que eu pegar, para sair de Florianópolis de novo e voltar para São José. O mesmo ocorre para ir para São Pedro de Alcântara, para ir para Biguaçu. Né? Então, está tudo errado. Né? A gente precisa, de verdade, sentar com todos os envolvidos aqui e desenvolver. Eu acredito que o Estado já tem um desenho, conhecendo o nível dos técnicos do governo do Estado de Santa Catarina, já deve ter isso desenhado. Acho que falta a gente apresentar para a população e a gente acelerar esse cronograma, porque eu estava vendo ali, o prazo é setembro de 2026, né? Nós temos eleições estaduais em outubro, não vai sair. Né? Infelizmente, se a gente não antecipar isso para tentar fazer com que realmente ocorra, né, a Secretaria de Infraestrutura já é uma que vai ter mudança. Em abril, né, já muda o chefe da Secretaria de Infraestrutura, deve ser candidato à reeleição também. Né? Então, a gente precisa tentar antecipar esse cronograma para fazer com que as coisas realmente saiam do papel, e essa frente parlamentar, queria parabenizar por essa iniciativa, que a gente faça essa frente ampla parlamentar da região metropolitana da Grande Florianópolis, para que a gente possa acompanhar e assessorar naquilo que for possível, diretor e o nosso superintendente da Sudesp, para que a gente consiga, de fato, romper algumas resistências que, porventura, possam existir nesse meio. Então, me coloco à disposição dos senhores para acompanhar, de fato, junto com essa frente parlamentar, que a gente possa construir as soluções e, tão logo, a população ter aí uma concessão do serviço de transporte público integrado da Grande Florianópolis efetivado e atendendo a população, que é para isso que nós estamos aqui, né? Fazer com que a população seja, de fato, atendida. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Vitor. Até
reforço, o vereador Vitor tinha me procurado até para colocar a Câmara da Palhoça à disposição para a próxima audiência. Semestre que vem a gente fazer lá na Palhoça, quem sabe depois Biguaçu, por aí vai. Queria abrir aqui já para a lista de inscrições, se alguém tiver também, a gente vai estar passando ali com o Matheus, que está de branco ali, para poder se inscrever. Só queria reforçar a questão do tempo, porque a gente tem essa programação da TV Câmara, a audiência já está batendo, já passou de 1h30, só para a gente tomar esse cuidado. Passar aqui a primeira, vereador André Gesser, que registra a presença também, por alguma falha passou no cerimonial, o senhor que sempre traz esse tema, esse debate aqui na tribuna, aqui na Câmara. Obrigado, vereador. Vou ser bem breve. Eu acho que todos já contextualizaram um pouco de cada coisa e está na hora, de uma vez por todas, do governo do Estado e os poderes executivos, junto com o Legislativo, porque o Legislativo ele cobra, mas ele não executa, faça de uma vez por todas que o transporte integrado da Grande Florianópolis funcione. Porque a gente tem que encarar o transporte público como uma peça essencial para tudo, literalmente para tudo. Para dono de casa que precisa ir para o hospital, para a criança que tem que ir para a escola, para o trabalhador que precisa ir para o trabalho. Inclusive, a gente perde, aqui em São José, a gente perde dinheiro, receita, que pode entrar nos caixas da prefeitura, porque nós temos que comprar material, a mãe tem que comprar material em Florianópolis porque não consegue no Cobrasol, aquela que mora em Areias ou aquela que mora aqui na Fazenda Santo Antônio. Então, isso é urgente. Eu quero dizer também que, no final da legislatura passada, e eu estou no 3º mandato, nós tivemos uma reunião aqui super interessante e que trouxeram para nós um projeto que já estava pronto e que ia ser executado, e mudou o governo, era o governador Moisés, agora o governador Jorginho, e nós não caminhamos. Nós não caminhamos. E isso, de certa maneira, deixa a gente muito frustrado, porque eu me lembro que eu subi à tribuna, inclusive eu elogiei, porque nós tínhamos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura. Não me recordo, acho que vocês também estavam aqui, tinha mais umas senhoras, e de que não, o projeto já está pronto e está prestes a ser executado, inclusive mostraram desenhos de espaços, pontos de ônibus que seriam integrados, né, com Palhoça, e agora já é 2025, ano que vem já tem eleição de novo, pode ter um outro governador ou uma outra governadora, e a gente não vê a execução disso. E volto a frisar, isso é primordial para as pessoas, para a população, para tudo. É talvez uma das coisas que tem que ser como prioridade para os governos investirem, porque o transporte público, eu queria poder sair de Areias e vir para cá, para a Câmara de ônibus. Seria super interessante, super bom para que a gente pudesse, mas não tem como. Então, o apelo que eu faço, que eu acho que o apelo de todo mundo, é que saia do papel. Saia do papel. Porque tu disse aqui que nós temos vários planos, né? Já tivemos vários planos, mas que o plano seja executado, porque se não for executado, daqui a pouco a gente vai fazer mais uma reunião, e daí vai se falar mais uma vez de um projeto importante, interessante, mas que não acontece. E eu fico pensando naquele que mora na ponta, literalmente lá em Antônio Carlos, ou em Santa Amaro, ou em São Pedro de Alcântara, que tem horários uma vez por dia, 2 vezes por dia. Se a gente já sofre aqui na Grande Florianópolis, imagine esse pessoal da ponta. Então, que de uma vez por todas aconteça o transporte integrado da Grande Florianópolis, porque eu acho que isso é tão prioridade quanto qualquer outra coisa que nós temos no sistema público, educação, saúde, enfim. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador André Gesser. Antes de começar a reunião, até os técnicos aqui do Governo do Estado eles me comunicaram que eles tinham uma agenda às 16h30 na Casa Civil, e a gente sabe como é que é o trânsito. Só vou pedir para a gente poder respeitar o tempo. A gente encerrou as inscrições, temos o vereador Rodrigo, o vereador Sanderson e o vereador Naim. Aí a gente fecha a audiência, né, para respeitar o tempo. Vereador Rodrigo. Vou ser breve, vereador. Boa tarde a todos, né, a todos os vereadores das demais casas legislativas. Eu quero aqui ser breve. Eu também participei desde 2014, na época do governo da prefeita Deliana, do Plamus, né, junto com a antiga SUDEF, junto com os técnicos da prefeitura, Secretaria de Segurança, planejamento por todo esse projeto. O que me assusta é esse tempo todo, porque o projeto estava pronto até um tempo atrás, agora tem que se refazer estudos novamente, né? Temos um Plamus que leva tudo para a ilha e está acontecendo ao inverso. Muitas pessoas da ilha estão vindo morar no continente, muitos empregos novos estão sendo gerados no continente, então nós temos que pensar diferente, temos que desafogar a ilha e trazer para cá, e claro, criar as estruturas para que se possa melhorar a mobilidade urbana dessas regiões. Me preocupa também, em setembro de 26, eleições. Espero que saia. Aqui não é... A gente
preocupa porque tem eleições para o governo do Estado, né? Tem todo o trâmite legal da legislação eleitoral. Temos um outro grande problema. Em 2019, as câmaras de vereadores da Palhoça, de Biguaçu, de São José, de outras casas também aprovaram um consórcio do transporte integrado. E todas as leis venceram em 2021. Eu não era nem vereador, quando me elegi no primeiro mandato, em 2021, venceu a lei aqui em São José. Então, também temos esse outro passo a ser feito, dessas legislações, para que as cidades possam aderir ao grande consórcio do transporte intermunicipal consorciado, né, da região metropolitana, porque a cidade carece disso, as cidades carecem disso. Quem sai lá do Jardim Janaína, no ladinho, é Serraria, que é São José, para vir aqui na Fazenda Santo Antônio, na área industrial, que é um grande polo gerador de emprego da região, tem que ir a Florianópolis para poder ir para a Fazenda Santo Antônio. Entendeu? São 2 horas de trânsito. Eu vou falar agora não só como vereador, eu vou falar como empreendedor. Eu tenho um restaurante aqui no centro histórico, são 33 empregos que eu gero. Infelizmente, eu tenho que procurar pessoas que moram perto, ou têm moto, ou têm carro. Porque se torna caro tu contratar, às vezes, uma boa mão de obra de Biguaçu, ou até de alguma região de Florianópolis, ou da Palhoça, pela questão do transporte. Porque chega a certo horário, já não tem mais para aquela pessoa ir para casa. Se torna caro porque ela tem que pegar o Uber e ir para casa. Então é importante que o governo do Estado, né, de uma forma unificada, e junto com essa frente parlamentar, vereador, quero dar parabéns ao senhor por isso, né, e com as demais casas, que nós tenhamos a união como tivemos do contorno viário. Isso é muito importante, porque nós, os vereadores, é quem mais ouve na ponta a reclamação. E uma coisa que eu vou pedir para vocês, principalmente a Secretaria de Infraestrutura, depois da Covid, muitas linhas foram desativadas. Precisa se rever algumas linhas. Hoje, Campinas e Cobrasol, os 2 bairros da Grande Florianópolis com a maior densidade demográfica, são mais de 50 mil pessoas. Chega aos domingos, tem uma vez que passa o Campinas via expressa para o centro de Florianópolis. Isso é um absurdo. Uma vez no dia. Isso é uma reclamação que eu estou vendo de uma ponta. Forquilhas tem a mesma, Potecas tem a mesma, Serraria tem a mesma. A gente tem um diretão aqui que se chama Demoradão, que para circular a cidade é mais de 2 horas. Então são coisas que a gente precisa, pontuais, tentar resolver até que saia a concessão, que é o ideal. Eu acho que São José não tem que fazer licitação, Palhoça não tem que fazer, Biguaçu não tem que fazer, tem que ser um grande pacote, porque isso beneficia todo mundo. Obrigado, viu? Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Rodrigo, agradeço. Vereador Sanderson. Senhor presidente, vereador Crislan, demais colegas vizinhos, conterrâneos, enfim, se sintam todos na terra firme, querida São José, volte sempre, né? Eu queria aqui observar, que ouvir atentamente todos aqueles que contribuíram nesse momento. De um lado, nós temos uma agenda extremamente complexa e que vem há 20 anos se arrastando num discurso de trazer uma inovação mega, linda, maravilhosa, como vocês viram os desenhos, etc., com algo assim realmente que nos deixa muito felizes no dia que isso acontecer. Feito por pessoas que têm conhecimento, que têm estudos e que já fizeram na prática e que está criando sempre uma expectativa de quando vai iniciar esse trabalho, como bem disse aqui, em 2026. Gerações já passaram, acredito que mais outras irão embora também, e fica difícil de nós acreditarmos nessa questão. Mas, diante de tudo que foi feito até agora, nos resta esperar essa ação do governo do Estado, fazer essa integralização, enfim, da qual eu votei aqui naquela oportunidade. Mas a questão, vereador Crislan, eu queria deixar aqui uma fala, e pegando o gancho que o vereador Rodrigo falou, que, de um lado, nós temos essa questão que vai ser licitado e, sei lá, 2040 será colocado em prática, 2035, 2030, e, o outro lado, nós temos um transporte se arrastando e devendo, de certa forma, porque também não consegue operar, porque veio outros modelos, como bem disse aqui o vereador, que é a questão da concorrência e que está apertando o bolso das empresas. E eu também sou microempresário e eu sei perfeitamente que não dá para trabalhar, essa conta não fecha.
na ponta está o cidadão pagando a conta. Nós temos aqui a comunidade do Solemar, e aí deixa eu falar um pouquinho do meu território aqui, o Solemar, que não tem ônibus lá, o pessoal desce na chuva. Nós temos aqui o pessoal da Potecas para vir para Areias, que não tem o ônibus, o pessoal do Recanto da Natureza para vir para Areias, ou seja, sair lá do norte, do oeste da cidade para vir aqui para a região de Barreiros. Ponta de Baixo não tem ônibus no final de semana, Cobraçal e Campinas, como bem disse o vereador Rodrigo, Morro de São Luís aqui, que é antigo Morro do Havaí, temos dificuldade com o ônibus, o pessoal descendo na chuva até a marginal da BR. Olha, eu vou dizer aqui para vocês inúmeros exemplos. E essa questão pontual tem um conflito, porque nós temos em São José a linha intermunicipal e a linha municipal. E todo mundo lava as mãos e está todo mundo se encostando, aguardando essa questão. Enquanto isso, o cidadão na ponta está pagando, está morrendo, está indo embora, os empresários estão falindo, as famílias não conseguem ter um entretenimento melhor, não conseguem, enfim, ter o seu dia a dia no mínimo adequado. Então, vereador Crislan, me parece o seguinte, que um encaminhamento bem pontual seria, primeiro, é bem verdade que os municípios, com respeito a todos os municípios, começando por São José, não dominam nada de transporte coletivo. E não precisaria ser diferente aqui a minha fala. Para isso, tem os técnicos que têm o seu dia a dia, enfim, pessoas habilitadas. Mas a questão central é o seguinte, que falta um comando para dizer quais são os problemas básicos da cidade de São José. Bobiguaçu, Palhoça, enfim. Mas vamos falar de São José. Quais são os problemas básicos? E não vai se resolver isso com o fórum, vereador, com todo respeito. Não vai se resolver isso com o Plamus, porque isso vai demorar mais 5, mais 10, mais 15 anos. E nós estamos falando para amanhã. E para amanhã é o seguinte, o problema básico de São José é subsídio para as empresas, para a gente ter o serviço. O cidadão hoje, ele quer o ônibus, ele até está, vamos dizer assim, deixando de lado o tempo que ele fica dentro do latão, 1 hora e meia, na Alberto Leal, mas ele quer o ônibus, ele precisa trabalhar. Ele tem hoje que sair da Avenida das Torres, não a pé ou dando de bicicleta para ir para a Serraria. Não tem ônibus de manhã, vereador André. O pessoal da Serraria, Nossa Senhora do Rosário, não tem ônibus para ir para a Serraria trabalhar. Na Avenida das Torres. Não há ônibus. E esperar o Plamus, esperar toda uma complexidade dessa que se apresenta aqui hoje, que eu torço e somo para que isso aconteça, é dizer para as pessoas que elas vão ficar mais 15 anos nessa situação. Então nós precisávamos, de fato, é o seguinte, pontualmente, os problemas de São José são esses, não vai mudar a cor do ônibus, não vai botar nenhuma linha nova do ponto de vista, uma via nova, sabe, vereador Rodrigo? Vai apenas aumentar o número de oferta, de horário, na verdade, e talvez de linhas novas, vamos chamar assim. É isso que nós precisamos aqui em São José. Hoje, o básico. Por isso eu quero deixar essa mensagem, que façamos algo e que o governo do Estado possa intervir. Aí é o meu pedido, quero dar como encaminhamento, que esse imbróglio entre esse modelo intermunicipal com o municipal dá um conflito e todo mundo lava as mãos. Porque não, o meu é municipal, eu resolvo aqui, o intermunicipal você tem que ir lá, mas o municipal não pode melhorar mais porque o intermunicipal depende do Estado. E fica todo mundo jogando. Então nós queríamos sentar para resolver o básico. O básico o que é? Vamos sentar os dois, um que o governo do Estado ajuda, que tem o poder de decisão, e o municipal que tem o poder de decisão, para nós entregar o básico para a população, sem firulas de coisas novas, nesse momento que não vai dar, não vai acontecer, e vai esperar 10, 15 anos. Então essa é a minha contribuição. Obrigado, vereador Sanderson. Convido o vereador Naim Queires para finalizar, o último inscrito também, para a gente poder dar encaminhar a audiência pública. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Crislan, presidente dessa Casa Legislativa que nos recebe hoje. Também cumprimentar o prefeito Charles da Cunha, da primeira colônia alemã de Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, e em nome deles cumprimentar todo o público aqui presente que nos acompanha pela TV. Eu venho trazendo algumas pontualidades que eu pensava que eram exclusivas de São Pedro de Alcântara, mas quando a gente chega aqui, vê os representantes de cada município trazendo as suas dores, as suas pontualidades, e quando a gente soma, é tudo mesmo, né?
as dores que eu trago de São Pedro de Alcântara. É um trajeto longo até Floripa, reclamação, climatização, ar-condicionado, né? As pessoas já chegam camisa molhada no trabalho, é um trabalho no verão, né? Muitas linhas que saíram de circulação durante a pandemia, como já foi pontuado pelo vereador Rodrigo, se eu não me engano. E pessoal das comunidades de Barro Branco, Santa Filomena, Campo Grande, que são localidades de São Pedro de Alcântara, mais por interior, daquele trecho que, claro, hoje está em obras, na SC 281, entre São Pedro e Angelina, mas eles estão desamparados e o êxodo rural está cada vez maior, o pessoal não consegue mais trabalhar, quem tem uma moto, um carro ainda consegue se virar, a prefeitura, de certo modo, dá um apoio, mas é difícil até para vir para um posto de saúde. Então, a gente depende dessa política pública, a gente tem que ter esperança que essa política pública saia do papel para melhorar a vida de todos os usuários do transporte público e que resolva também essa questão da mobilidade pública, da mobilidade urbana em todos os municípios. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Naim. Para finalizar, então, eu vou deixar para as considerações finais, as conclusões, o diretor estadual de transporte do Estado, o senhor Tiago Justo Milanês, e em seguida, Rafael Bife, superintendente da Sudesc. Bom, inicialmente, né, parabenizar o vereador pela iniciativa aí de conseguir trazer uma casa bem cheia. Eu acho que, pela quantidade de inscritos, o pessoal que for de fora, acho que mostra a importância do tema, né? Dizer que, assim, hoje nós estamos tocando isso, continuamos sendo os servidores do Estado que estamos tocando esse projeto, né? Eu acho que vários lembraram dessa vinda que eu estava aqui também, eu estava sentado ali na lateral, estava lembrando agora, e o ponto do não acreditar, né? Muita gente não acreditou que a gente fosse fazer aquele acordo com o Ministério Público, né? E o Estado fez. Muita gente não acreditou que o Estado implantaria bilhetagem em todos os ônibus do Estado. A gente está terminando agora o último lote lá no oeste do Estado. Muita gente não acreditou que a gente teria um banco de dados integrado com todos os dados. A gente está terminando também, nas próximas semanas, essa estruturação de banco de dados para começar a receber esses dados e ser o dono da informação. Sabemos dos problemas, a gente tenta, né, enxugar o gelo todo dia, né, mas a gente buscamos, de toda forma, trabalhar e manter a operação em todo o Estado rodando. A gente hoje está falando de cerca de 70 operadoras rodando transporte intermunicipal no Estado. A questão de reclamações, de horários, a gente sempre tem atendido vários vereadores, prefeitos, vice-prefeitos de todo o Estado, da região também, alguns já estiveram lá conversando com a gente está sempre aberto a receber, né? A gente sempre está aberto a conversar. Canais importantes para o Estado hoje, ainda questão de ouvidoria, questão dos contatos com a gente. Recentemente, fizemos uma alteração de horário lá junto à operadora Biguaçu, exatamente por uma questão de ouvidoria. A pessoa entrou em contato, mandaram um abaixo-assinado, a gente conversou com a operadora e fizemos ajustes. Então, a gente também, hoje, como a gente está com os dados, o Estado ainda não tem esse poder dos dados, que teremos em breve, né? Então, a gente ainda está trabalhando dessa forma, né? Então, eu acho que os pontos importantíssimos que foram levantados aqui, que a gente tem que trazer atratividade para o sistema, hoje, o intermunicipal resolve o problema do municipal, né? E, como foi comentado agora na última fala. Isso a gente multiplica aí para todos os municípios do Estado, né? Então, isso só comprova que o caminho é fazer essa integração, né? Tratar a região como uma coisa única, né? Para não ter mais esse conflito de competências, como foi muito bem comentado aqui, para não ter mais esse conflito. Isso é do Estado, isso é da prefeitura, isso é da prefeitura. A gente sabe que o canal, a primeira pessoa que leva a pancada são normalmente os vereadores, né? A gente percebe, né, que o vereador de Urubici tem ido muito lá e conversar com a gente exatamente por esse problema, né? Às vezes é um problema de linha municipal, ou de um deslocamento municipal, mas bate no vereador ou bate lá depois que vai bater no Estado. Realmente a gente sabe que vocês são a vitrine ali na frente, né? Então, a gente está aberto ali na secretaria a receber
A gente está aberto a receber propostas, a conversar, a fazer parte de conversas, né? Hoje, na parte de planejamento, quem está tocando aqui na região é a Sudesc, mas o Estado, hoje, a operação ainda estamos por parte da Secretaria, sempre em conjunto com a Sudesc, porque muita alteração que pode ser feita, né? Pô, como que isso vai impactar lá no plano, né? No TRIM, ou vice-versa, né? Então, a gente tem tentado conversar para tentar agir da melhor forma para tentar manter a operação da melhor forma possível em todo o Estado. Então, a gente, né, continua à disposição, o vereador, né, tem contato da gente, a gente está sempre à disposição para o que precisar. Obrigado. Obrigado. Da mesma forma, também, parabenizar a iniciativa, né, vereador Crislan, e a participação de todos, né, vice-prefeito, todos presentes, Granfipolis aqui representada também, tivemos, não vem de hoje, né, o Mários principalmente, o doutor Castro Teniguchi participa dessa discussão, o doutor Roberto, enfim, são várias pessoas aqui que, né, e já se manifestaram que acompanham esse tema desde antes do Planos, desde 2012, né, enfim, e muito antes disso. Importante registrar que a dor, eu acho que compartilhamos todos, né? Todos somos cidadãos da região metropolitana, né? E todos compartilhamos dessa mesma dor, diariamente, cotidianamente. E mesmo quando a gente se desloca de carro, a gente olha para um lado e a gente percebe. E essa é uma questão, inclusive, para os que utilizam e talvez aqueles que pretendem continuar utilizando o transporte individual, né? De que um transporte eficiente beneficia a todos, inclusive aqueles que vão eventualmente usar o transporte individual. Porque na medida em que mais pessoas têm à disposição um bom meio de transporte público, né, elas talvez, aquelas pessoas que jamais usariam o transporte público, venham a utilizar eventualmente. E quando ele estiver no carro, ele vai olhar para o lado e vai dizer, bom, é bom, tão bom quanto, ou é bom para todo mundo, inclusive para quem quando usa o carro. Porque diminui a necessidade de mais infraestrutura de transporte, enfim. Essa é uma discussão que todos conhecem, todos conhecemos. Mas registrar que, na reunião do dia... Na verdade, na missão, todas as missões foram realizadas com o Banco Mundial, essa questão do senso de urgência ela foi uma questão central. Todas as missões que foram realizadas desde 2023, desde antes, e aí eu também, assim como o Thiago, sou servidor do Estado, também estava aqui, em outras ocasiões anteriores, e nós sempre trazemos o senso de urgência. Não é uma exclusividade da região metropolitana de Florianópolis, nós participamos dessa discussão a nível nacional e internacional, e é uma dificuldade, não é uma justificativa, mas ela é uma dificuldade falar e implementar sistemas integrados de transporte, seja ele de qual for, saneamento e qualquer tipo de integração, é sempre uma dificuldade muito grande, que nós estamos enfrentando, e o que nos cabe é usar os aprendizados para os próximos passos. Então, o que deu errado a gente procura trazer e consertar. Isso, durante todas as missões, vem sendo trazido para os parceiros e para o parceiro que é o Banco Mundial, né, de uma forma a aterrizá-los no projeto, né, não é só mais um projeto, né, tem toda essa curva de aprendizado que nós tivemos aqui e que precisa ser levada em consideração. E a partir da reunião onde ficou deliberado entre o governo do Estado através das secretarias, e foram várias secretarias, porque a última missão do Banco Mundial, a Sudesc mobilizou todas as secretarias envolvidas direta ou indiretamente no projeto, né, e os municípios na missão técnica. Então, foi discutido tecnicamente, antes da reunião com os prefeitos, com os representantes dos municípios no centro administrativo, os próprios técnicos designados pelos municípios, eles participaram da missão técnica e conversaram nós tivemos uma conversa com todos os técnicos dos órgãos e dos municípios. E esse senso de urgência e essa preocupação com a execução, com a implementação, enfim, em de fato, tratar de um projeto, de uma proposta, né, porque nós não temos o projeto ainda, nós temos muitos projetos, mas a questão é que
não é ter um projeto, é ter o caminho junto, conjunto, onde atenda as demandas dos municípios, atenda a demanda da população, e aí os municípios, os senhores, cada município conhece a sua demanda, né, e vai trazer no momento oportuno, que vai ser construído agora em breve, e todos estarão participando, né, os municípios já foram provocados, né, já foram desde então, envolvendo seus técnicos, e trouxeram, os prefeitos trouxeram com muita ênfase, na reunião do dia 6, o senso de urgência e a necessidade de se implementar as ações o quanto antes possível. Então, acho que compartilhamos aqui desse senso todos, eu acho que estamos todos aí envolvidos, imbuídos do mesmo intuito de tirar, e a gente se coloca da mesma forma como, né, trabalhamos há muitos anos de forma coordenada, não só com a Secretaria de Infraestrutura, mas com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Garuzui, muito presente no cotidiano. A gente trabalha bastante integrado com a Secretaria de Portos e Aeroportos, a equipe da Secretaria responsável, as gerências, Secretaria da Fazenda, a SEPAR, todos os envolvidos, porque é um projeto, né, até então, e aí agora a partir da deliberação também com os municípios, que vão integrar esse grande grupo de trabalho, essa grande frente de trabalho, Granfipolis inclusive. A gente fala dos prefeitos considerando a Granfipolis, mas a Granfipolis, inclusive, participa de longa data de toda a construção, todo o arranjo institucional que foi feito desde 2012. Então, a gente se coloca da mesma forma à disposição para atendê-los, atender as demandas e dar seguimento. A intenção é dar cumprimento, é dar seguimento ao que foi planejado junto aos representantes e junto ao parceiro que vai trazer toda a expertise, está trazendo toda a expertise. A gente já tem, não obstante, ainda estejamos em conclusão dos trâmites necessários junto ao banco, junto ao financiador, um processo de uma operação junto a uma instituição financeira internacional, ela tem é um processo bastante complexo, bastante que demora, mas em paralelo já estamos avançando junto mesmo com o próprio banco já contratou vários estudos que são necessários, o que foi mapeado como possível de antecipar está sendo antecipado, né? Inclusive questões que por iniciativa do próprio banco, depois do entendimento do banco, em várias ocasiões, já foram antecipados pelo próprio banco, não só por nós, mas pelo próprio banco. Então, estamos todos imbuídos no centro de urgência, a gente está à disposição para aquilo que for preciso. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, superintendente Rafael Bife, diretor estadual Tiago Milanês, obrigado a todos presentes. Encerramos aqui 2 horas de audiência, então, muito obrigado pela presença. Próxima audiência, então, semestre que vem, na Câmara de Vereadores de Palhoça. Obrigado mais uma vez a todos presentes.